Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, seja ela soja, milho ou trigo. Pessoal, terça-feira, dia de a gente atualizar as condições das lavouras lá nos Estados Unidos, então vem comigo. Para a soja, manteve-se nos 68% de bons e excelentes, então não tivemos variações nenhumas aqui para as condições das sojas, tudo continua como esperado, né? Já para o milho a gente teve uma queda de 1% na qualidade de bons e excelentes. Algumas regiões fazendo um pouco mais de frio e tendo um pouco mais de chuvas. Isso atrapalha um pouco o desenvolvimento aí do milho, que não consegue amplitude térmica ao longo do dia. Para as exportações brasileiras, a gente tem aqui o começo de um aumento para o milho brasileiro, né? A gente tem aí, chegando próximo do final do mês, subiu para 1,58 milhões de toneladas o exportado de milho neste mês de julho, ainda muito atrás do que a gente viu nos últimos 2 anos. Para a soja, aqui a gente já começa a ver uma redução também do programa de exportação, devido à baixa qualidade que sobra lá no Mato Grosso. Lembrando que lá é onde sai a primeira soja, né? Então a gente viu bons volumes aqui. E agora começa a diminuir o ritmo, muito por conta dessa questão de dificuldade em encontrar soja com qualidade de exportação lá por cima. Sobraria aqui para os estados do sul e sudeste venderem mais soja aí até o final do programa de exportação. Comentam já que temos aí a possibilidade de um line-up na casa de 8 milhões de toneladas, então traria aí para casa dos 80 milhões mais ou menos, fora o que a gente já tem antes, né, de line-up. Então esses são os novos. Dito isso, a gente teria aí mais cerca de 13 milhões de toneladas para bater o recorde, não, a expectativa de exportação, que é de 93 milhões de toneladas. Alguns comentam, inclusive, que esse número ele pode ser um pouco maior se a gente considerar que ainda tem soja mais antiga a ser vendida, né? Ontem a gente teve aqui para as cotações de Chicago, belas altas, inclusive o complexo da soja subiu muito bem. Para o óleo de soja, a gente viu uma alta de 2%, subiu aí para casa dos 44,85, consolidando o suporte aqui na região dos 44,20. Para o grão, a alta foi bem expressiva, subiu 3,16%, 32 centes por bushel. A gente não viu uma alta tão relevante, tão grande, desde este ponto aqui, que era 6 de maio, tá? Onde parecia que a soja de fato ia conseguir fazer um movimento rompendo essa região dos 12,60. Então, desde 6 de maio que a gente não via uma alta tão grande assim para a soja em grão. E hoje continua aí o movimento de alta, subindo 0,4%. Já comento com vocês a parte fundamental que pode ter relacionado aí essas altas do complexo da soja e também do trigo e do milho. Para o farelo, a gente teve uma alta de 2,91%, então todo o complexo subiu pelo menos 2%, o que é bastante coisa. E hoje o farelo sobe 0,18%, uma alta tímida perante a alta de ontem, né? Trigo ontem conseguiu subir também, subiu 0,97% e hoje vem caindo 1%, não está conseguindo manter aqui a sua alta. O milho subiu 2,5%, 9 centes por bushel, e hoje caindo aí 0,12%. Então, pessoal, vamos comentar aqui um pouquinho da parte fundamental que trouxe esses mercados aí para cima. Basicamente, no final de semana, a gente teve um comunicado sobre a desistência da candidatura do atual presidente Joe Biden. Isso acaba trazendo uma perspectiva, mexe com o mercado, porque pode ser que entre outro presidente que tenha alguma chance de ganhar do Trump, né? E por que isso é relevante para os preços da soja? Bom, o mercado teme que o Trump, assumindo a presidência, ele volte com a guerra comercial, que seria prejudicial para as cotações das commodities lá em Chicago, especialmente para o complexo da soja. Então, a possibilidade de ter outro candidato que concorra com ele acaba trazendo uma expectativa
mexe no jogo, basicamente é isso, tá? Então a gente viu isso ser relacionado também no dia de ontem. E outra coisa, a gente teve algumas falas do Trump mostrando que talvez ele não seja tão duro assim quanto as taxações para produtos agrícolas que são exportados para a China. Então isso também é outro fator que tá. Então, mesmo que o Trump ganhe, talvez seja mais leve aí em suas colocações. Isso poderia não ser tão ruim para o preço. Lembrando que a perspectiva dos preços para uma guerra comercial, como a gente viu lá em 2018, traria a soja em grão, principalmente, para casa aí, de um dígitos, chegando na casa de 9,50, quem sabe até um pouco mais baixo que isso. Então, essas duas questões acabam aliviando um pouco o estresse desse mercado e produziram aí essas altas que a gente viu. Fora isso, também tivemos aí a atualização da posição dos fundos e eles estão extremamente vendidos, tá? Então, uma posição realmente muito, muito grande que precisaria de fatores novos que contribuíssem para mais quedas na bolsa. Então, isso acaba gerando um desconforto no mercado, porque como é uma posição muito grande, se ocorrer alguma coisa que seja mais positiva aos preços da soja, a gente teria os fundos tendo que liquidar suas posições e isso ocasionaria aí um movimento de corrida dos preços, né? Então eu preciso me desfazer da minha posição vendida e como é que eu faço isso? Eu tenho que recomprar, tá? E recomprando eu acabo empurrando o mercado cada vez mais para cima. Então o mercado trabalhou em cima basicamente dessas questões no dia de ontem. E a gente tem aqui para o trigo e para o milho questões que atingem o leste europeu. Lá o clima segue mais quente e mais seco e isso acaba impactando na capacidade de produção deles. Já comentam ali para a parte da Ucrânia, Romênia, uma redução de cerca de 30%, o que culminaria numa redução do total de exportação na casa de 7 milhões de toneladas. Isso, inclusive, é muito bom para o Brasil. O Brasil tem milho a vender, estava muito barato, o produtor não fez o farmer selling, né? Ou seja, estava segurando suas vendas, não fez compromissos antecipados, né? Pelo menos não em grandes números. E isso deixa o Brasil numa posição muito boa, muito confortável para atender a Europa e também alguns países aí que são atendidos por eles, né? Por que eu digo isso? Basicamente porque o Brasil tem capacidade de honrar com esse objetivo. Ou seja, se eu comprar milho em determinado país, digamos, sei lá, na Argentina, eu vou conseguir receber. Então o Brasil ele realmente consegue arcar aí com essa responsabilidade de abastecer esses países que precisam de milho. E isso traz mais atenções para o mercado aqui e acaba gerando um pouco mais de competitividade entre o mercado externo e o mercado interno, fazendo com que a gente veja uma pressão de alta, pelo menos momentânea aí no curto prazo, para o milho. Inclusive, vamos ver aqui como que fechou ontem, né, o contrato de milho aqui no Brasil. E fechamos muito parecido com os Estados Unidos, tá? 2,44% de alta, uma alta bem relevante para o nosso contrato de setembro. A maior alta, o maior patamar há 15 pregões. Então, desde aqui a gente não via, desde o dia 28 de junho, esses preços não eram vistos na bolsa. E bateu ontem a região dos R$ 60,50 por saca. Fechou cotado a 60,52 inclusive. Além disso, é interessante comentar que a gente também tem o fator da Argentina. A Argentina também produziu bem esse ano, tem milho, tem soja. Porém, a gente tem questões econômicas lá na Argentina que dificultam um pouco a negociação dos grãos. Basicamente, quando o Milei assumiu a presidência, a gente teve aí algumas modificações, né? Tivemos reduções nas taxas de juros e também uma redução entre o spread, ou seja, a diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo, que ele era bem absurdo, né? Chegou até 10% aí de diferença entre um e outro, baseado nas medidas econômicas que estavam sendo tomadas e também pelo otimismo aí de que, de fato, havia algo de bom sendo feito no país, né? Porém, a situação deles é muito crítica, a dívida é muito alta, é difícil arrecadar também.
e essa diferença do câmbio voltou a crescer. Hoje a gente fala de uma diferença entre eles de 50%. E por que que isso é relevante? Porque o produtor, quando ele vai vender, ele recebe o câmbio oficial, que tem uma defasagem de 50%. Então, é uma decisão muito difícil para o produtor argentino fazer as suas vendas e arcar com essa diferença. No governo anterior, eles ainda tinham a possibilidade de receber esse dólar com defasagem, né? Porém, eles tinham taxas de juros mais altas, ou seja, eu vendia meu grão, recebia o dólar mais barato, mas eu conseguia quase que imediatamente aplicar esse meu dinheiro em juros e receber uma boa diferença aí ao longo do tempo. Porém, agora com taxas de juros cortadas, né, e cortou bastante, isso fica cada vez mais difícil, ou seja, eles tendem a reter mais a sua produção. E de novo coloca o Brasil aí em uma posição mais favorável ante a economia global. Óleo de palma, pessoal, a gente teve aí ontem alta de 0,61% e hoje caindo 0,40%. Petróleo perdeu a região dos 81 dólares, ontem caiu 0,64% e hoje vem com uma queda de 0,26%. Aqui nesse patamar a gente tem um pequeno suporte dado pela média aqui de 50 e mais abaixo a gente teria a região dos 77, 76 e 80 dólares por barril. Dólar contra as principais moedas do mundo segue fazendo um movimento baixista, encabeçou aqui uma tendência de baixa no curto prazo. Ontem houve uma queda de 0,08% e hoje vem subindo 0,11%, basicamente estável, né? Dólar aqui no Brasil ontem caiu 0,73%, fechou cotado a 5,57. Bolsas lá nos Estados Unidos produziram uma alta interessante, S&P 500 subiu 1,03%, também refletindo essas questões do cenário político, e tivemos a Nasdaq subindo 1,49%. Aqui no Brasil, uma alta tímida de 0,19%. Após aí, né, a queda bem intensa que a gente viu na quinta-feira, queda de 1,39%. Na sexta-feira deixou uma barra de dúvida aqui, né? Aí ontem conseguiu produzir uma barra de corpo aqui, comprador, né? Vamos dar uma olhadinha no resto das economias ao longo do globo. Para a Ásia e Pacífico, ontem elas fecharam majoritariamente em queda. E a gente tem hoje Hang Seng caindo 0,94%, lembrando que essa é a bolsa de Hong Kong, tá? E Xangai, da China, caindo 1,65%. Europa ontem fechou toda em alta e hoje dá continuação a esse movimento. Ontem a gente teve o Eurostoxx também fechando acima da casa dos 1% e hoje o mercado por lá também sobe praticamente 1% já neste momento. Futuros de Estados Unidos, temos S&P 500 e Nasdaq também em leve alta, nada demais no momento. Dólar contra países emergentes mais forte no dia de hoje, temos dólar também mais forte contra países desenvolvidos. Para as commodities não agrícolas, uma queda bem relevante aqui no minério de ferro, caindo 3,43%. Vale, que ontem caiu pouco, caiu cerca de 0,3%, se eu não estou enganado. Hoje pode ser bem impactada por essa questão aqui do minério de ferro. Queda também para o petróleo, como eu já comentei, pode impactar a Petrobras. Petrobras que inclusive vem fazendo quedas recentes devido aí a possíveis recompras de refinarias que foram vendidas durante o governo Bolsonaro. Essas refinarias, a princípio, não eram interessantes, não davam o retorno esperado e por isso se desfizeram delas no governo passado. A expectativa agora que preocupa os investidores da Petrobras é que a recompra dessas refinarias custe mais caro do que quando elas foram vendidas. Então é um tiro no pé da empresa. Basicamente é essa sensação que fica para o investidor da Petrobras e isso acaba culminando então em quedas no papel, tá? E lembrando, Petrobras é um dos ativos mais pesados do Ibovespa, então tem uma concentração muito grande dentro da carteira e por isso que caindo Petrobras acaba criando um viés também de queda para a nossa bolsa. E Vale segue o mesmo racional, né? Vamos para a nossa agenda.
Agenda de hoje, pessoal, bem tranquila, bem vazia. A gente tem só a questão de vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos. Pega um pouco em cima dessa questão novamente de inflação, mas a princípio aí o mercado acredita ainda em 3 cortes na taxa de juros americana até o final do ano. E esses dados aqui, só se eles vierem realmente muito ruins assim para mudar essa perspectiva. A princípio não é isso que a gente deve ver. Basicamente seria isso, pessoal. Não se esqueçam, deixem o seu like, comentem neste vídeo. Claro, compartilhem ele com quem vocês gostam e que acham que podem se valer desses conteúdos que a gente publica aqui diariamente. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que publicarmos algo novo.